Olá, meu aluno querido, que bom que você está aí para assistir a uma aula de língua portuguesa, que bom tê-lo aqui para começarmos mais uma conversa muito produtiva sobre a matéria de língua portuguesa. Pois bem, você que já viu a parte introdutória de língua portuguesa, fez algumas análises, pôde acompanhar ali a fundamentação da matéria, agora é hora de começar a organizar o nosso conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos estudar mais propriamente a parte da morfologia, tá? Vamos começar a morfologia a partir de agora. E essa parte inicial vai envolver alguns conhecimentos bem interessantes, que é o conhecimento vamos pensar aqui, o conhecimento da divisão das classes de palavras e a divisão dos grupos de palavras. Partindo dessa divisão, vai ficar muito tranquilo entender como a língua organiza as palavras em si. Então deixa eu te explicar o que é uma classe primeiro. O que é uma classe de palavras? É uma espécie de conjunto de termos que possuem características semelhantes e que podem ser chamadas dentro de uma espécie de rótulo, tá? Um rótulo para aqueles termos. Por exemplo, palavras como eu, ele, tá? Lhe, o, algum. Essas palavras possuem algumas características comuns, características de serem pronomes. E aí eu coloco um rótulo, essa palavra é um pronome. Isso é classificar a palavra, distribuir em classes. É o que nós vamos fazer. Então, a partir de agora, nós vamos estudar esse conceito de classe de palavra de uma maneira bem simples e bem tranquila. Vamos começar aqui essas nossas classes de palavras, tá? Pegando quantas são, aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma e dar alguns exemplos. Não fique com tanta neura, você não vai ter que anotar tudo isso agora. Como assim não vai ter que anotar tudo isso, professor? Você não vai ter que colocar todas essas classes ali, não vai ter que anotar todas as características agora, porque nós vamos trabalhar uma por uma, tá? Mas é bom que você já tenha noção disso. Então vamos começar aqui? Acompanhe comigo. Olha só, primeira classe de palavras que nós temos ali é a classe do artigo, tá? E aí eu quero que você marque essa classe do artigo e lembre-se de que o artigo é um termo que tem uma função simples. Que função é essa? É a função de especificar, de particularizar um referente dentro de uma sentença. Particularizar um substantivo, basicamente. Quais são os artigos da língua? Eu vou dar alguns exemplos aqui, o, a, outro exemplo, e outro exemplo, uma, tá? Esses são alguns dos artigos da língua portuguesa. Então, essa é a primeira parte só, primeiro tipo vamos pensar, a primeira classe das palavras. A segunda classe, a classe dos adjetivos. O que é um adjetivo? Na escola, quando a professora perguntava, fala aí um adjetivo, todo mundo falava belo, bonito, feio, tá? E achava que isso ia ser adjetivo. Então, noção de adjetivo basicamente, palavra que dá uma ideia de característica, uma ideia de origem ou de alguma qualidade. Por exemplo, inteligente, tá? Inteligente. Esse aqui é um adjetivo. Vamos pegar aqui um adjetivo agora que indique característica. Amarelo. Um adjetivo que indique origem, tá? Brasileiro. Brasileiro. Muito bem. Temos aqui 3 exemplos de adjetivos. Isso aqui cai bastante, professor. Olha, não tanto quanto as outras classes, como um advérbio, uma conjunção, mas cai, então tem que estudar. Advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra que serve para exprimir uma circunstância. Como assim circunstância? Professor, o que você quer dizer com isso? Circunstância. É uma espécie de sentido que o advérbio vai exprimir sobre algumas palavras. Exemplos de advérbios. Você pode colocar ali a palavra bem, a palavra mal, tá? A palavra mal também serve para imprimir um sentido, mas é mal com L, por favor. Mal com U é um adjetivo. Vamos pegar outra palavra aqui. A palavra hoje. Hoje é um advérbio que exprime uma noção de tempo. Perfeito? Mais um exemplo aqui bem tranquilo. Vamos colocar aqui, a palavra aqui. A palavra aqui é um advérbio que exprime uma noção de lugar.
Muito bem. Próxima classe, a classe das conjunções. É uma das principais classes que nós devemos estudar. É uma das principais classes da língua portuguesa, na verdade. Por quê? Por ser muito cobrada nos concursos. A conjunção é um conectivo que exprime relações de sentido. Por exemplo, a palavra e, ou a palavra mas, ou a palavra logo. A palavra e, por exemplo, pode exprimir o sentido de adição. A palavra mas pode exprimir o sentido de oposição à diversidade. E a palavra logo pode exprimir o sentido de conclusão. Perfeito? Até aqui está bem tranquilo, bem fácil. Agora, vamos pensar aqui na próxima classe. A próxima classe é a classe da interjeição. O que viria a ser uma interjeição? Imagine a seguinte circunstância. Você está lá colocando uma roupa, vai se vestir e está com um pouco de pressa e na correria você bate o seu dedinho mínimo na quina do guarda-roupa. Qual é a primeira coisa que lhe vem à boca? Pô, bateu, ele fez... Ai. Vem uma palavra como essa, lógico, seguida de vários outros palavrões. O que eu quero que você entenda. A interjeição é uma palavra que exprime um estado emotivo momentâneo, tá? E ela sempre aparece de uma maneira exclamativa na sentença. Então vamos pegar aqui alguns exemplos de interjeição. Acompanha aí. Olha só, você tem ali um exemplo de interjeição, a própria palavra ai, que eu mencionei, a palavra ui, tá? Que eu também mencionei, que agora vamos pegar como exemplo de interjeição. Vamos pegar aqui outra palavra, a palavra eita. Esse é um exemplo de interjeição também. Daí, vamos pensar agora no numeral. O que é um numeral? Numeral é uma palavra que dá uma ideia de número. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque o numeral pode dar uma ideia de quantidade, de posição, de multiplicação ou divisão. Por exemplo, a palavra 7 é um numeral cardinal, dá uma ideia de quantidade. Tá? A palavra sétimo é um numeral ordinal, dá uma ideia de posição. Vamos pensar aqui na palavra dobro. Dobro é um numeral multiplicativo. E temos a palavra meio. Meio é um numeral fracionário, dá a ideia de fração, de divisão, certo? Fácil também, muito simples de compreender. Agora, pensemos na preposição. Preposição é um outro termo, tá? É uma outra classe de palavras extremamente importante. Preposição é um termo de natureza conectiva, serve para ligar coisas. Exemplos de preposição: de, em, a palavra para, a palavra por, assim sem acento, porque com acento vai ser um verbo, tá? Nós vamos ter um carinho bastante especial quando falarmos sobre preposições, porque esse conteúdo é um conteúdo extremamente importante. Muito bem, depois das preposições, teremos os pronomes. O que é um pronome? Pronome é um termo que serve para retomar ou substituir alguma coisa na sentença. A exemplo de pronomes, temos ali a palavra ele, temos a palavra lhe, a palavra alguém, tá? Todos esses termos podem ser considerados pronomes. Muito simples. E também vamos dedicar um estudo mais detido ao conteúdo de pronomes. Depois, teremos o conteúdo associado à noção de substantivo. O que é um substantivo, professor? É o termo que serve para nomear seres ou conceitos pertencentes à língua. Como assim? Seres ou conceitos, tá? E ainda ações da língua. A exemplo, aqui ó, um exemplo de substantivo, palavra Pablo, é um substantivo próprio. A palavra pessoa é um substantivo comum. A palavra enxame é um substantivo coletivo, designa uma coleção de seres. E depois nós temos o verbo, tá? O verbo é palavra que dá uma ideia de ação, estado, mudança de estado e fenômeno natural, e que principalmente pode ser conjugada, tá? Vamos colocar aqui, ó, essa palavra é uma palavra conjugável. Conjugável. Se não for conjugável, não é verbo. Vamos pegar exemplo aqui. Verbo de ação. Estudar. Verbo que indica estado.
estar. Mudança de estado, ficar. Por exemplo, João ficou doente. Ele não estava, ficou doente. Vamos pegar aqui um verbo que indica fenômeno natural, gear. Muito bem. Você pode falar assim, professor, mas esses sentidos aí, por que eu tenho que saber? Porque se você souber a definição, fica mais fácil de classificar. Sabendo classificar, fica muito mais fácil responder aos questionamentos. Certa vez, dava aula e pedi para que alguém me dissesse um verbo que indicasse estado. E a pessoa olhou e falou, Paraná. Mas pare para pensar, dá para conjugar Paraná? Eu paraneio, tu paraneias, ele paraneia? Não. Tá? Isso é verdade, falaram isso. Já pedi verbo que indica fenômeno natural. Alguém me falou tempestade. Como é que eu vou conjugar tempestade? Não dá para conjugar, tá bem? Então aqui nós temos um exemplo simples da divisão das 10 classes de palavras. Pegue o seu marcador de texto e marque aí quais são as classes mais importantes para o seu estudo. Então vamos imaginar, você tem que saber de cor e salteado a classe dos advérbios, tá? Você tem que saber muito bem. Não quer dizer que você não vai estudar as demais classes, mas um destaque para a classe dos advérbios porque ela é mais incidente. Outro destaque, conjunções. Há muitas e muitas questões envolvendo a noção de conjunção. Então é super importante que você saiba identificar uma conjunção, classificar e observar como ela aparece numa sentença. Que mais? A preposição. É extremamente importante que você consiga identificar todas as preposições e identificar também qual o seu sentido em uma frase. Depois da preposição, pronome. Pense em uma matéria incidente. Cai em praticamente 9 entre 10 provas de concurso público. Tá? E as questões extremamente variadas dentro dos pronomes. E por fim, o verbo. Por quê? Depende principalmente da banca, tá? Como assim depende da banca? Algumas bancas cobram mais a noção de verbo do que outras. Posso te dar um exemplo aqui. Se você pensar, a banca da Fundação Carlos Chagas cobra muito mais a identificação de verbo do que a banca CESP, UNB. Muito mais verbo do que uma banca ESAF, muito mais verbo do que uma banca VUNESP. Tá? Agora, o que eu quero que você saiba, diferentemente da FCC, que cobra essencialmente para você identificar o tipo de verbo e a relação de complementaridade, as outras bancas exigem que você entenda a noção de verbo para compreender sintaxe. E a noção de verbo é importante por causa disso, porque toda análise sintática provém, quer dizer, toda análise sintática sai dessa noção de identificação dos verbos e de suas particularidades. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante então. Eu preciso agora dividir as classes de palavras em grupos de palavras. Então eu quero que você pense comigo agora o seguinte, imaginando que essas classes podem ser articuladas em grupos, como é que nós vamos imaginar esses grupos aqui? Podemos dividir os grupos de palavras em grupo nominal, grupo verbal e grupo relacional. Tá? O que é o grupo nominal? O grupo nominal contempla as classes que se relacionam de uma maneira nominal, que possuem flexões nominais e que costumam aparecer juntas. É como se fosse a ganguezinha dessa galera. Qual é o principal termo do grupo nominal? Substantivo. Ele é o principal elemento. Tá? Quem está relacionado ao substantivo? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Esses termos aqui, então, por exemplo, concordam, lá no estudo da matéria de concordância, com o substantivo. É bem importante saber disso. Então, esse é o grupo nominal, o grupo que vai se articular nessas relações. Quando eu disser concordância nominal, se lembra disso? Regência nominal, se lembra disso aqui também. Perfeito? Essa é a primeira parte, esse é o primeiro grupo que nós precisamos estudar. Agora, vamos pensar no próximo grupo. O próximo grupo é chamado de grupo verbal. Por que eu coloquei essa marcação aqui? Você precisa entender que no grupo verbal existe uma relação de influência. Tá? Como assim? O advérbio, que é um termo do grupo verbal, vai incidir semanticamente sobre o verbo. Ou seja, ele vai criar
uma relação de sentido, sobre o verbo. Tá? Então é porque esses termos se relacionam com mais frequência, verbo e advérbio. Esse é o chamado grupo verbal. E depois, nós temos o grupo relacional. O que significa isso, grupo relacional? É o grupo que demonstra uma relação entre os elementos. Ou seja, nós temos a conjunção que vai criar relações, ou seja, vai criar conexões, tá? Conexões é um termo de natureza conectiva, portanto, é um termo que ajuda a formular a noção de coesão das sentenças, e a preposição, que faz exatamente a mesma coisa. Serve para criar essa conexão, uma relação de sentido também e garantir a coesão das sentenças. Eu não estou dizendo que o grupo relacional tenha, por exemplo, a conjunção conectando-se com a preposição. Isso pode acontecer, tá? Mas não é isso que acontece sempre. Esse grupo contém classes que servem para relacionar os elementos. Por isso é chamado de grupo relacional. Agora, olha bem para mim. Você pode se perguntar agora, professor, onde está a interjeição? Eu digo para você, a interjeição não faz parte de nenhum desses grupos. Representa uma classe isolada, sem grupo. Nossa, professor, por quê? Porque é o seguinte, a gramática não consegue estabelecer uma função além daquela descrita pela classificação da interjeição. O que eu quero dizer com isso? Você não vai reconhecer uma função sintática para uma interjeição. Então ela não faz parte de um grupo, certo? Deixa ela quieta lá no lugar dela, porque ela não faz parte de um grupo de palavras. Ela fica sobrando. Algumas gramáticas empurram para a classe de palavras denotativas, palavras expletivas ou palavras significativas, tá? Não precisa ficar pensando nesses conceitos agora. Na verdade, isso você nem vai utilizar. Vamos adiante para podermos compreender mais da nossa matéria. Vamos começar a falar propriamente sobre as classes, tá? Vamos começar uma conversa agora sobre o artigo. Então, primeiro, vamos pegar a definição de artigo. Artigo pode ser definido como termo que particulariza um substantivo. De que maneira? Definindo-o ou indefinindo. Ou seja, eu vou empregar um artigo para aparecer junto com um substantivo e criar ali um efeito de sentido. Pode ser de particularidade, né? Ele vai particularizar o substantivo. Veja, na divisão nós temos os chamados artigos definidos, que são o, a, os e as, certo? E nós temos os indefinidos, a exemplo de um, uma, uns e umas. Eu quero mostrar em uma frase como é que isso funciona. Quando eu falo para você, compraremos a casa, nós temos o artigo a antecedendo o substantivo casa aqui, e ele está fazendo o quê? Ele está particularizando o substantivo casa, definindo. É como se eu já tivesse falado sobre a palavra casa dentro da frase. Ah, então, lembra que a Joana tinha uma casa para vender? Ah, lembro, então, compraremos a casa. Essa casa é uma casa que já foi mencionada. Por quê? Porque eu fiz a referência com o artigo definido. Agora, imagine que eu nunca tenha falado sobre a casa. Eu coloco aqui, ó, compraremos uma casa. A palavra uma está indefinindo o meu referente, que é a palavra casa, tá? Ou seja, particulariza sem especificar. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda não havia falado sobre casa, tá? É a primeira vez que eu falo. E daí só depois eu posso retomar com o artigo definido. Beleza? Então essa aqui é a distinção, tá? De sentido, e é uma distinção bem simples do emprego dos artigos. É só isso? Não. Veja comigo. Pensando sobre o emprego do artigo, nós podemos ter a ideia de definição ou indefinição do termo. Algo muito semelhante àquilo que eu acabei de mencionar. Então veja só, se eu disser para você, ontem eu vi o aluno da Sandra. Eu tenho um artigo antes do substantivo aluno, certo? Quer dizer que nós estamos conversando aqui
e eu e você sabemos de quem eu estou falando, sabemos quem é esse aluno. Por isso que a referência é feita desse modo. Eu vi o aluno da Sandra. Agora, se eu quisesse indefinir, eu faria isso aqui. Eu vi um aluno da Sandra. Esse um indefine o nosso substantivo aluno. Tá? E essa é a forma correta de fazer o emprego com definição ou indefinição de algum termo. Lembrando, o artigo o define, o artigo um indefine. Seria, nesse caso, um aluno qualquer. Nesse caso, um aluno em específico. A primeira parte de emprego para a noção de definição ou indefinição. Agora, a segunda parte está relacionada à substantivação de um termo. Olha para mim. Quando eu falo para você substantivação, o que é substantivar? É transformar alguma coisa em um substantivo. Pois bem, imaginando que em determinada sentença eu possa colocar um artigo, eu vou transformar esse termo, tá, relacionado ao substantivo, aliás, relacionado ao artigo, em um substantivo. Eu tenho dois exemplos para você analisar aí na nossa tela. Acompanha comigo. Tem aqui, o falar de Juliana é algo que me encanta. Bem, primeiro você percebe que a palavra falar não era um substantivo, era na verdade um verbo. O que eu fiz? Coloquei o artigo o definido antes da palavra falar. O que aconteceu aqui? Eu transformei essa expressão o falar, eu transformei esse verbo em um substantivo. Isso virou uma expressão substantivada, porque aqui eu estou falando sobre o ato de falar, ou a maneira como Juliana fala. É isso que é algo que me encanta. Então aqui nós conseguimos identificar com tranquilidade o significado, a noção semântica, tá, dessa mudança de sentido. Veja outro exemplo aqui. Nós temos duas palavras. Temos aqui a palavra não e temos aqui a palavra talvez. A palavra não, originalmente falando, era um advérbio. A palavra talvez, originalmente falando, é outro advérbio. Se você pegar aqui essa análise, o artigo 1 que foi colocado aqui apareceu para transformar a palavra não em um substantivo, assim como o artigo 1 que apareceu aqui foi empregado para transformar a palavra talvez em um substantivo. Então, esse é o processo de substantivação de um termo. Tá? Transforma a expressão em substantivação. O nome desse processo, você estuda em formação de palavras, é derivação, tá? Derivação imprópria, tá? Não é imprópria porque está errado, é imprópria apenas porque você passa para a palavra uma característica que não lhe era própria, certo? Não era uma característica comum a essa palavra. Esse é o procedimento chamado de derivação imprópria. Ou, nesse caso, substantivação de um termo. Beleza? Troquei a classe da palavra. Vamos adiante pegar mais empregos do artigo. Veja só, eu posso empregar o artigo para criar generalização de um termo, tá? Como assim? Eu não emprego o artigo, então é a ausência do artigo para criar um sentido genérico. Por exemplo, o aluno gosta de estudar. Eu estou falando de um aluno em específico, tá? É o aluno X, é o Chiquinho, é o Joãozinho, é a Mariazinha. Esse aluno é o que gosta de estudar. Quando eu digo para você, aluno gosta de estudar, sem o artigo, nós simbolizamos assim, né, um vazio. Quando eu uso sem o artigo, eu estou falando de toda a classe de alunos. Como assim? Todos os alunos da espécie, podemos pensar nesse termo, espécie, é como se eu dissesse, todos os alunos gostam de estudar. Usar desse modo generaliza o termo, certo? Então esse procedimento é chamado de generalização pelo não emprego, né? Ela ocorre pelo não emprego do artigo. Generalização de termo. Você vai perceber que isso aqui acontece muito em ditos, né? Ditos populares. Ditados populares vão trazer a generalização de um termo. Perfeito? Vamos adiante aqui. Pode ocorrer também uma coisa bem interessante com o emprego da palavra todo. O artigo empregado com a palavra todo. A palavra todo, para que você saiba, é um pronome indefinido, certo? Um pronome indefinido. E esse pronome indefinido aqui, a depender da construção, a depender da sentença, pode aparecer com uma mudancinha
de sentido. Veja, o evento ocorreu em toda a cidade. O evento ocorreu em toda a cidade. Qual a diferença? Empreguei a palavra toda, relacionada à palavra cidade, e aqui toda a cidade. Aqui apareceu o artigo. Vamos analisar semanticamente o que é que muda? O sentido muda o que, meu aluno querido? Muda o seguinte, quando eu falo toda a cidade, eu estou falando da noção de totalidade. Como assim totalidade? O evento ocorreu em todas as cidades, certo? Como se fossem todas as cidades daquele estado. Quando eu falo o evento ocorreu em toda a cidade, quando eu coloco esse A aqui, eu não estou falando de totalidade, eu estou falando da noção de inteireza, tá? Como assim? Ocorreu na cidade inteira, beleza? É essa a diferença. Primeiro caso, totalidade, segundo caso, inteireza. E a banca pode jogar com isso, pode cobrar isso de você em uma questão. Como assim? Faz uma reescrita de trecho do texto e pede para você se nessa reescrita houve a manutenção do sentido, se o sentido ficou o mesmo e se manteve a correção gramatical. No caso aqui, manteria a correção gramatical, tá? Mas altera o sentido. Cuidado, porque essas questões semânticas pegam valendo, tá? Elas têm a ver com o sentido, então elas arrocham o candidato. Beleza? Vamos adiante aqui. Olha só. Nós podemos empregar também o artigo como um termo de realce. O que é um termo de realce? Ele é um termo que serve para, de alguma maneira, enfatizar alguma coisa. Enfatizar. É o que nós chamamos na linguística, com esse nome aqui, ó, força, ele dá uma força ilocutória, certo? Força ilocutória. Você vai perceber isso aqui, ó. Aquela menina é a dentista, certo? A dentista. Olha, esse A eu inclusive coloquei entre aspas para mostrar que eu carreguei semanticamente, que ela não é uma dentista qualquer, não é uma dentista bobona, ela é uma dentista muito boa, ela entende muito dos procedimentos. É isso que eu quero que você compreenda, tá? Então esse é o chamado termo de realce, é outro emprego do artigo. Veja só, outro caso aqui, vamos pensar, nós podemos ter uma ideia de mudança de sentido pela flexão. Como assim? Dependendo do gênero do artigo que eu empregar, eu vou demonstrar o gênero do substantivo. E aí, se eu empregar um artigo feminino ou um artigo masculino, eu posso criar mudanças de sentido. Veja só na nossa tela ali o que acontece. Eu falo para você o caixa e falo a caixa. Então, em o caixa, eu tenho um artigo, tá, que está designando a palavra caixa, nesse caso, quem trabalha com a grana, certo? Ou o caixa, falando sobre uma soma de dinheiro. Em a caixa, eu tenho que aqui um artigo feminino definindo um tipo de recipiente, tá? Um tipo de recipiente feito para guardar alguma coisa. Veja a diferença, o cobra e a cobra. Em a cobra, eu tenho ali o animal, certo? Como se fosse ali, ó, a nossa o quê? A nossa cobra. E aqui nesse caso, olha que violência, essa é uma cobra naja, tá? Ficou parecendo, sei lá, um bicho estranho aqui. Mas beleza, entendeu? Quando eu falo o cobra, o que eu tenho aqui é a noção de alguém especialista, alguém que entende muito de determinado assunto, tá? Ou, se você pensar, se você é dessa época e assistiu ao filme lá do Stallone Cobra, também sabe de que eu estou falando, que é ficar com o palitinho na boca ali. Claro que você tem essa noção de mudança de sentido em virtude do emprego do artigo. Observe apenas porque algumas questões podem pedir para você, em que situação vai haver mudança de sentido? E ele faz ali, ele faz a flexão desses elementos apostando na mudança de sentido, apostando que você não vai perceber. Então, bastante cuidado, faça essas alterações e que tudo vai ficar um pouco mais claro. Beleza? Encerramos essa parte aqui agora, a parte do emprego do artigo, das classes de palavras, e vamos continuar na morfologia firmes para começar a aumentar o nosso leque de conteúdo, melhorar o nosso handicap aí de matérias que precisamos estudar. Maravilha? Continue estudando e você já sabe, força guerreiro!